Glória a Deus, salve a todos os irmãos e a todas as irmãs com a santa, gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Meditando na palavra do Senhor, hoje nós vamos lá no livro de Gênesis 37, que vai nos contar assim: José vendido pelos irmãos. Habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda mais jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era um filho na sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar, de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram e já não podia falar pacificamente. Somente até aqui. Essa passagem vai nos contar sobre a inveja. A inveja. Porque José, ele era um filho muito amado, né? Ele foi um filho na velhice de Jacó. E Jacó, ele passou tudo que ele sabia, tudo que ele tinha aprendido de Deus para José. Era um filho que ele tinha tempo para ficar perto do pai, ouvia os conselhos do pai, e ele não queria fazer as coisas erradas. Enquanto os filhos de Zilpa e de Bila, eles queriam só bagunça, bebedice, fazer coisas erradas. Ele era o contrário. Ele estava aos pés do pai, aprendendo mais do Senhor, ouvindo o que o pai tinha a falar. Só que os irmãos começaram a odiar José. Começaram a tramar que tinha que dar um fim nele, que ele não podia ficar ali, que ele tinha que ele tinha que morrer, porque eles achavam que se matasse José, o pai ia amar eles também. Não é que o pai não amava, o pai nunca deixa de amar um filho. O filho é que se afasta do pai. A verdade é essa. Porque o amor de um pai, eu creio que é um amor do mesmo tamanho para todos. Só que tem uns que cativam mais, outros que cativam menos. E José, ele foi cativante. Ele cativou esse amor. Ele ficava ouvindo o pai contar histórias, o pai ensinou ele a ler, a contar, a fazer cálculos. Então ele tinha paciência com o pai dele. Só que os outros não tinham. Os outros queriam era ficar no rebanho, era na bebedice, era na prostituição. Então eles não tinham tempo para ficar com o pai, porque achavam que o pai já estava velho demais, não tinha mais o que ensinar a eles. Mas pelo contrário, né? Essas pessoas mais sábias, elas nos ensinam muita coisa. E o que acontece? José, ele era um rapaz que ele tinha apenas 17 anos, mas ele já tinha dons do Senhor sobre ele. Deus, ele colocava José a sonhar. E quando José começou a sonhar, que José foi falar os seus sonhos, os irmãos dele começaram a chamar ele de sonhador. Aí que eles odiaram mais ele mesmo, porque eles não entendiam os planos de Deus. Muitas das vezes, você não vai entender o plano do Senhor na sua vida. Mas não é para você entender, é para você compreender. Tem coisas que você está passando hoje, é porque o Senhor está permitindo,
Porque lá na frente você vai olhar e vai falar: valeu a pena passar por tudo isso para que eu conseguisse isso aqui na frente. Então, os planos de Deus são perfeitos. Aguenta mais um pouquinho o seu processo, aguenta as suas dores, as suas renúncias, seu choro, seu luto, porque é necessário. O que me chama mais atenção é que quando Deus prepara algo para mim e para você, serve somente para mim e para você. O que Deus tem preparado para a minha vida não vai servir para a vida do meu esposo, não vai servir para a vida do meu filho, não vai servir para a vida das minhas irmãs. Não, é para minha. Brigaram tanto pela túnica de José que quando conseguiram ela, não coube nenhum dos irmãos. Sabe o que isso nos ensina? Aquilo que Deus tem preparado para ti não serve para mais ninguém, só para você. O que é teu é teu. O que é teu é teu. Deus nunca vai fazer algo para você, na sua medida, e entregar nas minhas mãos. E o que é meu, é meu. Passe o tempo que passar, passe o processo que passar, o Senhor, ele vai fazendo com que as coisas vão se ajeitando. Tudo há um tempo e um processo. Há um tempo do espera. Há um tempo que Deus fala muito conosco. Há um tempo que Deus se cala. Há um tempo que você acha que Deus não está falando mais contigo, mas é no silêncio que Deus trabalha. Então, há um processo. Porque a gente fica apreensivo querendo ouvir a voz do Senhor todos os momentos. E Deus, ele não precisa falar comigo e contigo todos os dias para que ele esteja na nossa vida. Porque quando Deus se cala, é porque Deus está trabalhando. E não foi diferente na vida de José. Porque José, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas ele não deixou de estar com Deus hora nenhuma. Hora nenhuma você pegou José murmurando. Hora nenhuma você pegou José reclamando. Hora nenhuma você pegou José falando mal de Jesus. Pelo contrário, aí que José foi se achegar mais aos pés do Senhor. Porque ele estava numa terra estranha, costumes estranhos, um povo estranho que ele não sabia nada. Mas ele se adaptou a esses costumes. Mas não deixou que esses costumes permanecessem nele para tirar o foco da adoração de Jesus. Às vezes você pode estar aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou em Portugal, ou na África, mas você não pode deixar o costume tirar a sua intimidade com Deus. Você sempre tem que ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade sua gera bênção. Por que José foi levantado governador do Egito? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. José, ele hora nenhuma, ele ficava falando: por que, Senhor, que aconteceu isso comigo? Por que, Senhor, que eu estou longe da minha casa e do meu pai? E ele não, ele chorava. Ele tinha medo, como qualquer uma pessoa que se encontrasse no lugar dele. Mas ele chorava para Deus. Ele guardava para si. Você não via José falando mal dos irmãos. Você não via José falando mal da parentela dele. E o que me chama a atenção é que as pessoas, elas falam muito e esquecem que tem um Deus que julga tudo. Tudo que tem acontecido na minha e na sua vida é o Senhor que vai julgar. Não somos nós que julgamos, nós não temos o peso do julgamento. Não cabe a mim, não cabe a você a julgar. Cabe a mim e você só obedecer. Cabe a mim e você orar. Cabe a mim e você entregar nas mãos de Deus. Porque o que estão te fazendo, Deus ele está vendo. Deus ele está vendo. Deus ele não é surdo, Deus ele não é cego, Deus ele não é mudo. Na hora certa, como Jesus chegou na vida de José,
ele também vai chegar na sua vida. Na hora certa, ele também vai chegar com milagre e vai falar: eu estou aqui, minha filha. Eu estou aqui, meu filho. Não te apavores. Porque tem coisa que a gente fica tão preocupado, pensando como vai ser. Ah, se eu perder esse emprego, como que vai ser? Minha irmã, tu não serve a Deus. Se Deus fecha uma porta hoje, é porque Deus está abrindo outra melhor. O Deus que tu serve nunca vai te tirar de um lugar para te colocar no escassez, para te colocar passar fome, para te colocar para comer o pão da amargura. Não. Se Deus fecha uma porta hoje, é porque ele já tem outra preparada para você. Apenas descanse, apenas confie, apenas entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque o mais ele fará na minha e na sua vida. Basta somente você crer, basta você somente confiar. Porque José ele tinha duas saídas. Ou ele confiava em Deus, ou ele passava para outra crença. Mas o que ele fez? Confiou, descansou. E ele deixou Jesus trabalhar na vida dele. Ele foi levado para o Egito com 17 anos. Ele foi falar com o faraó, ele já tinha mais ou menos passando dos 40 anos. Não foi uma coisa que ele chegou lá, ele já falou com o faraó, ele já foi levantado governador. Não, teve um processo. E um processo dolorido, um processo do espera, um processo que ele suportou. O que nós precisamos é suportar os processos. Porque quando acontece algo na nossa vida, a gente já quer que muda, que pare, que sara, que cura. Não. Quando você se machuca, primeiro você faz a ferida. Aí há um tempo para essa ferida cicatrizar. E é assim os processos de Deus. Nada é no meu tempo, nada é no seu tempo. Tudo há um processo. E o espera é necessário para que eu e você consiga viver o sobrenatural de Deus. José foi levantado governador. José, ele foi aclamado pelos seus irmãos. Ele reencontrou o pai dele na velhice. Ele estabilizou toda a família, não deixou nenhum desamparado, porque era um plano de Deus na vida de José para salvar aquele povo. Porque se José não é levado para o Egito, aquele povo ia perecer e morrer de fome. Às vezes, você não está entendendo o processo, mas Deus, ele sabe como trabalhar, como chegar, como fazer. Basta somente você confiar. Amém? Que Deus fale ao seu coração através dessa passagem que se encontra no livro de Gênesis 37. Leia, medita, porque Deus ele vai falar melhor ao teu coração. E o que eu não consegui transmitir para vocês, amanhã o Senhor vai me dar mais graça, força e sabedoria, e eu estarei aqui novamente gravando outro devocional para vocês. Se assim Deus me permitir, eu, missionária Adriana, voltarei amanhã. Amém? Que Deus abençoe cada um.